Seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal, onde fazemos perguntas desconfortáveis para responder a pessoas inquietas. O meu nome é Mariana, sou a fundadora da Techia, que tem como missão ajudar-te a fazer do teu trabalho uma alavanca para a tua vida de sonho. Hoje tenho comigo uma especialista em produtividade e organização pessoal. Começou o seu percurso em gestão e foi no marketing digital que foi trilhando o seu caminho. Hoje ajuda pessoas a construir uma vida mais produtiva sem se sentirem overwhelmed, algo tão desafiante nos dias que correm. É formadora, professora e fundadora do Clube Produtividade Imperfeita. Carolina, bem-vinda à Techia Talks. Pronta para pôr esta Obrigada. malta a fumegar produtividade? Espero que sim. Muito obrigada, Mariana, pelo convite. de estar Obrigada aqui. eu. Bom, Já és repetente, já conheces aqui a nossa comunidade também, que já vieste partilhar com eles foi muitas muito bom. O ano estratégias. passado. É Foi verdade, o é ano verdade. passado, aconteceu. Sim, sim. O ano parece que foi gigante, não é? Mas foi só o ano Mesmo. passado. Exato. Por isso hoje vamos partilhar aqui mais alguns pontos com esta malta que possivelmente se tem sentido um bocadinho mais squeezed no dia a dia, não é? Quem não? Exato. Principalmente agora no início do ano em que queremos montes de mudanças. Yeah. É uma boa altura. Boa, não tinha pensado nisso, é uma excelente Sim, altura para é uma eles. boa altura. Eu até pensei que estava super planeada. Estava sim. Exatamente. Olha, nós gostamos de Maravilha. começar sempre um bocadinho pelo princípio. E tu és uma personalidade altamente alegre, cheia de energia, falas sobre produtividade. Então eu queria saber como é que era a Carolina em criança. Já tinhas esta energia toda? Olha, que gira essa pergunta. Então, eu era uma pessoa bastante alegre, mas no meu seio familiar. Ou seja, eu na escola era muito tímida. Muito tímida. Uau, ninguém Mas diria daquelas, agora. mas daquelas que eu não falava nas aulas. Era sempre isso que vinha da escola, que eu podia ser mais participativa. Eu era muito tímida na escola e só na altura da faculdade, mas mesmo mais até no mestrado, em Erasmus, é que eu comecei a estar Boa. mais tranquila nesse aspecto de falar, etc. Nas apresentações lá tinha de fazer porque era obrigatório, mas panicava imenso. Mas sim, ou seja, com a minha irmã, com os meus primos, em família, eu sempre fui muito alegre, sempre gostei muito de fazer teatros. Eu e a minha irmã fazíamos muitos vídeos. Na altura, se houvesse YouTube, nós tínhamos explodido. Opa, já eram youtubers famosos. Sim, ou seja, dentro assim do meu contexto, eu era uma pessoa com muita energia, mas é engraçado que na escola eu era mesmo muito tímida. Eu agora sei um pouco o que era, porque eu tinha muito medo de falhar. Boa. Eu não queria falhar, até porque eu era boa aluna, achava que os professores pronto, gostavam de mim, portanto não queria falhar nesse sentido. Não queria falhar também perante os meus colegas, não é? Tinha esse receio, não sei o que é que poderiam gozar comigo ou algo desse género. Por acaso, eu acho que nunca tive assim nenhuma situação dramática, mas foi isso, ou seja, esse medo de falhar impedia-me de fazer as coisas e, entretanto, ao longo do tempo fui desconstruindo isso. De, ok, eu posso ir falhando e mesmo assim ser bem-sucedida e conseguir muitas coisas. Aliás, vem daí o nome da produtividade imperfeita, porque eu percebi que podia falhar e mesmo assim fazer coisas muito boas. Verdade, verdade. Ok. Sentiste que tiveste alguns, sei lá, modelos ou mentores que te influenciaram nesse desconstruir do é ok falhar? Ou foi Uhum. sendo natural? Acho que foi sendo natural essa parte do falhar, no sentido de ao longo do tempo fui percebendo, olha o que eu consigo fazer e mesmo assim não sou perfeita, não é? Não consigo fazer tudo de forma exímia. Mas entretanto, depois no meu percurso para me tornar empreendedora, aí sim fiz vários cursos, tive com um mentor também, o Roberto Cortês, que na altura me ajudou muito a conseguir também sentir-me mais confiante para dar esse salto. Claro. É importante, não é? Termos Sim, comunidades de alavancagem à nossa volta. Boa. sem dúvida. Pegando mesmo por aí, tu começaste a tua formação em gestão, tens muita experiência em marketing digital. O que é que te Uhum. levou a escolher assim, olha, produtividade? Quero falar sobre isto. Uhum. Olha, então, eu desde sempre que sou assim organizada, gosto de pôr as coisinhas direitinhas, em casa era eu
que sabia onde estava tudo. Os meus pais, a minha irmã davam-me sempre coisas: "Olha, isto guarda, por favor, olha, eu preciso disto para não sei o quê". Eles davam-me e eu guardava as coisas, porque é isso, ou seja, desde sempre que tive essa veia organizada, muito também por causa da minha ansiedade, como eu sou uma pessoa tipicamente ansiosa, uso a organização para me descansar a cabeça. Boa. Então Sentido isso. já partiu de muito cedo, esta minha veia da organização. E entretanto, depois comecei a perceber que, academicamente, isso ajudava muito. Aliás, eu costumo dizer que foi no 8º ano que eu decidi que queria ser uma aluna de topo. Boa, gosto Eu disso. ou seja, eu tomei essa decisão, foi engraçado que eu lembro-me de estar a conversar com a minha mãe e estava até a dizer: "Ah, existe uma pessoa na minha turma que tira sempre super boas notas", e não era má aluna, mas era uma aluna normal. Às vezes tirava melhores notas, outras vezes tirava piores notas. E eu dizia: "Como é que é possível ela conseguir estar sempre ali no topo?" E a minha mãe na altura até disse: "Ah, tens de ver o que é que ela faz, conversar com ela, etcétera". E eu na altura disse: "Não, eu também quero fazer o que ela faz, eu também quero ser como ela". Na altura, acho que até nem conversei muito com ela sobre isso, talvez tenha sido mais por observação, e eu própria de ter tomado a decisão e ter dito: "Ok, não, é agora". Então eu tornei essa organização depois, também na escola, como método de trabalho, como método de estudo. Então surgiu daí, e portanto eu percebi que isso tinha muito impacto, efetivamente consegui melhorar imenso as minhas notas, depois consegui entrar em medicina na altura e troquei Boa. para gestão, portanto, ou Uau. seja, consegui um bocadinho esse objetivo porque tinha esse foco. Efetivamente esforcei-me bastante, ou seja, não era algo que me saía assim mega naturalmente, Claro. mas esforcei-me para isso. Portanto, eu sinto que desde aí que tinha métodos de disciplina, de estudo, porque eu quis fazer isso. E isso Yeah. depois no trabalho notou-se muito. Ok. Acelerou muito a minha aprendizagem. Eu tornei-me team leader em 2 anos, Muito ah, rápido. muito rápido, ou seja, eu tornei-me especialista na área muito rapidamente. Acharam que eu tinha as competências também para ser líder portanto foi assim uma ascensão muito rápida e foi nesse processo até de liderança que eu comecei a olhar mais para a produtividade, ou seja, já gostava da organização e implementava muito isso na minha vida e no meu trabalho, mas tinha uma missão maior de tornar a minha equipa mais produtiva, dos Claro. resultados da equipa, da empresa serem melhores. Então foi nessa altura que eu comecei então a ver melhor, isso, a estudar mais. Foi até na altura coincidiu mais ou menos com a pandemia. Ok, 2020, boa. Então eu É uma escon altura de mudanças, não é? Também. e eu sinto que tinha mais tempo nessa altura, não é, porque Boa. não Ok. estávamos mais em casa e eu ainda morava em casa dos meus pais, portanto também não tinha, assim, não tinha de ir ao supermercado, ou seja, não Certo, tinha faz assim diferença. tarefas. É É isso, verdade. ajudava em casa, mas não tinha peso de como a minha casa agora, não é? Claro. Então aproveitei muito essa altura para estudar e comecei foi nessa altura também que criei a página e comecei devagarinho a colocar algumas coisas que eu comecei a pensar: "Realmente eu adoro isto, e nem sabia que isto podia ser alguma vez algo". Yeah, Não yeah. fazia É ideia. assim que começa, né? Comigo também foi assim com a Tech, yeah. Pronto, Exatamente. então foi assim que surgiu, portanto, dessa minha tendência, depois de ser líder de equipa, e de perceber: "Ok, realmente eu gosto disto e há muita gente que fala sobre isto, porque é que eu não posso falar?". Boa. Pá, acho que é incrível tu teres essa noção de que tomaste essa decisão no 8º ano, porque eu estava-te a ouvir Uhum. falar e estava a pensar, caramba, isto é o que nós ensinamos a um adulto de 30, 40 anos, Pois, não é? Ou eu seja, estou a perceber. Uhum. tu tens que decidir primeiro, não é? Que queres ser assim, ou seja, é quase uma mudança de identidade, não é? É quase como aquela comparação de, sei lá, eu vou emagrecer, não é? Ou eu estou a emagrecer, aquela Uhum. hum, battle de mudança de identidade. Então, tu fizeste aquilo que normalmente nós ensinamos os adultos a fazer, que é primeiro tens que tomar a decisão, Verdade. é isto que eu quero ser. E depois vais aprender, vais falar com quem já atingiu esses objetivos, não é? E é Certo. muito giro, é mesmo bonito tu teres-te apercebido disso tão cedo, não é? Porque no 8º ano nós temos que 13, 12? Ah, é Espera aí, cedo. nem sei. É sim, Portanto, sim, boa tomada de decisão. é verdade, lá está, nunca tinha pensado nisso. A minha mãe, e o meu pai também sempre disseram que eu parecia um bocadinho mais velha do que era. A idade, não é? Claro. Sim, ou seja, eu sempre quis saber mais. Eu até, as minhas primas brincavam muito comigo, porque eu, quando estávamos em eventos de família, ia para os adultos, queria ouvir a conversa dos adultos.
E elas diziam: "Pronto, lá vai a As Carolina crianças já não dizem nada de jeito, deixa-me ir ouvir para a ali. conversa dos adultos". Boa, boa, boa. A Já criança. tinhas aí muitas pistas. Bom, Sim, é agora giro. Por pensa acaso assim: agora "Nossa, pensei Carolina, nisso. não, se a criança é tão bom, porque é que tu querias É ser verdade, adulta?". podes crer. Afinal, isto que nós achávamos em criança de ser adulto e fazer o que tu Mesmo. quiseres é que é fixe, não é? Afinal, Exato. não. Mas pronto, fez Já, parte, já. é o que é. É verdade, é um caminho. Falamos aqui de chegares até esta parte da produtividade, Uhum. e para explicarmos aqui às pessoas o que é isto de produtividade imperfeita. Boa. Então olha, lá está, quando eu comecei a estudar mais sobre este tema da produtividade, e mesmo o que ouvia as pessoas a falar à minha volta, havia muito aquela sensação de que temos de estar sempre a produzir, não podemos parar. E eu própria, caí um bocadinho nesse erro no início, não é? Queria estar sempre a produzir, queria fazer tudo o que estava possível ao meu alcance, ainda por cima, na altura, no início do trabalho, queria mostrar serviço, não é? Queria fazer muitas coisas. Então, havia esta ideia de produtividade. Só que eu depois comecei a perceber também, pelas pessoas à minha volta e eu própria, que entrar nessa espiral de só trabalhar, de só fazer coisas, de lutar para que a lista acabe, não ia trazer bons resultados a longo prazo. Porque eu já estava a notar que estava a ficar mais cansada, que já estava a abdicar de algumas coisas a nível pessoal. Então eu quis quebrar logo esse ciclo de, ok, não pode ser por aqui o caminho, porque senão eu não aguento durante 30 anos a trabalhar. Na altura até achava que ia ter uma carreira corporate, nunca pensei que ia ser empreendedora. E, Pois, e passamos portanto, todos por lá. Não é? exato. E então, foi um bocadinho nesse processo e esta desconstrução que eu há bocadinho também estava a dizer de, aceitar que eu podia falhar, então foi um bocadinho juntar os 2 mundos de: "Ok, a produtividade serve para efetivamente fazermos ações, conseguirmos também ser mais eficientes, aproveitar melhor o nosso tempo, mas ao mesmo tempo sem deixarmos cair aqui o nosso bem-estar, não é, sem deixarmos de viver". E nesse processo eu percebi que podia ser imperfeita no caminho, que podia fazer imensas coisas, que podia conseguir fazer muita coisa a nível pessoal, a nível de trabalho, e mesmo assim falhar pontualmente. Claro que sempre procurei melhorar, ou seja, falhei, porque é que eu falhei, o que é que eu posso fazer para não acontecer outra vez. Aliás, isso era algo que na agência fazíamos muito. Quando eu estive na agência de marketing digital, com os clientes, a indicação que eu dava e que tentei criar essa cultura na minha equipa era: nós podemos falhar, nós até podemos errar, vamos ao cliente, dizemos, mas nunca vamos só dizer isso, vamos já com uma solução. Como é que nós nunca mais vamos fazer com que isto aconteça? O que é que nós vamos resolver? Portanto, um bocadinho nesse sentido. E por isso eu costumo dizer que a produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer as ações certas a cada momento. Ok, Ok? Ou ok, seja, se ok. é para descansar, é para descansar. Está tudo bem Boa. em fazermos isso, porque faz parte para depois recarregarmos as energias e carburarmos no dia seguinte. É verdade. Acho que para mim, quando eu descobri, há um quadrozinho dos quadrantes da energia, sobre a Hum, zona de burnout, a zona de recuperação, a ok. zona de performance. Pá, e quando eu descobri aquilo, para mim, aquilo foi tipo: Uau, eu estou sempre na Foi. zona de burnout. É mesmo difícil para mim ir para a zona de recuperação. E foi essa imperfeição que tu falas, não é? Às vezes é Uhum. mesmo difícil pôr tipo, as armas de lado, não é? E simplesmente ir para a caverna e descansar um bocadinho. Principalmente Sem quando as dúvida. personalidades são nessa onda, não é? Quero fazer mais, bora, o que é que vem a seguir? Mas isso drena completamente a energia. E não vejo realmente outro caminho a não ser essa produtividade imperfeita que tu falas tão bem. Sim, eu noto muito isso. Muitos alunos chegam à minha beira com essa questão de que não conseguem parar. E é um bocadinho esse trabalho de desconstrução. E às vezes as pessoas acham-se um bocado estranho, não é? Uma pessoa de produtividade a dizer, olha, abranda aí, aí o ritmo. Pois é, Porque isso não te vai levar a lado nenhum. Então eu sinto que verdade. às vezes choca um bocadinho, as pessoas nesse sentido. Houve uma vez, ou até foi o ano passado, que eu estava a conversar com alguém de uma empresa, e estava a falar que um dos pilares da produtividade imperfeita é o bem-estar, precisamente. Para além da organização, da atenção, portanto, aqui de outros tópicos mais normais associados à produtividade, mas era o bem-estar. E essa pessoa respondeu-me: a produtividade e o bem-estar não podem estar associados na mesma frase, é impossível. E eu:
Oh meu Deus! Essa De perspectiva, facto. não é? Tão Uhum. dolorosa da produtividade, já. Isso, sim. Entendo. Ou seja, não significa que não haja semanas e dias desafiantes, claro que vão existir. Aqui a questão é nós não estarmos sempre nesse ritmo louco que faz com que existam, infelizmente, então, tantos burnouts e tantas questões que demoram depois muito tempo a recuperar, do que estas situações excepcionais que nós podemos ter numa semana difícil, num dia difícil. Mas se nós só vivermos assim, nesse modo de trabalho, nós vamos acabar por quebrar ou a nossa saúde, o stress. Eu também tenho visto que o stress das pessoas tem causado imensos problemas de saúde. É Certo. impressionante. Sim, Pessoas que mudam de trabalho, e que se calhar também já conhece alguns casos desses, claro, mudam de muitos. trabalho e deixam de existir os problemas de saúde, deixam de ter enxaquecas, deixam de ter problemas de estômago. É assim uma coisa. Claro que, atenção, isto depende de cada caso, mas o stress de facto tem aqui um efeito mesmo terrível no nosso corpo, na nossa saúde, e eu gosto muito de associar esta produtividade a algo que nos faça evoluir profissionalmente. Eu também sou ambiciosa, eu gosto de resultados, eu quero que os meus alunos também ganhem mais e façam aquilo que gostam nas suas carreiras, mas ao mesmo tempo que não deixemos de viver a nossa vida e de nos sentirmos bem. Sim, Portanto, isso mesmo. Boa. É um bocadinho esse engano, não é? De ter sempre que estar atrás da cenoura, efetivamente o que é que estás mesmo à procura, não é? Se calhar é um bem-estar que já podias sentir hoje. Yeah, é sem verdade. dúvida. Às vezes esquecemos disso. E olha, de forma assim mais pragmática, se calhar se Uhum. nos conseguisses trazer aqui algum exemplo que coisas que, erros que tu fazias assim lá atrás, Ok. que mais tarde, à medida que foste percebendo, ok, se calhar para ser mais produtivo isto faz mais sentido assim, e que olhas para trás e pensas, pô, Carolina, que totó, porquê que fazias aquilo assim? Algumas Que coisas giro. que tu consigas lembrar? Sem dúvida, fogo, tantas. Olha, a primeira até podemos ir um bocadinho lá atrás, que tem a ver então com essa questão do estudo, porque eu costumo dizer que eu não me tornei numa workaholic por momentos, mas não me tornei numa workaholic porque fui uma studyholic. Studyaholic, ok? Então, Porquê? Porque naquela altura em que eu quis me tornar então uma aluna de topo, eu durante o meu processo académico, durante todo o meu percurso escolar, fui muito obcecada pelo estudo. Então, sinto que nessa altura podia ter feito as coisas de outra forma, porque eu estudava imenso, muito mesmo, ao fim de horas extras semana, mesmo. de tempo, e eu vejo que eu podia ter tido os mesmos resultados ou até melhores se tivesse se tivesse conseguido escolher melhor aquilo que ia fazer, porque na maior parte das vezes, mesmo por exemplo, secundário, etc., não era possível fazer todos os exercícios, estudar tudo o que existia, e eu queria fazer isso. E eu hoje em dia sei que percebo que mais vale escolher melhor as fontes a que vamos, fazer com mais cuidado os exercícios, raciocinar, etc., melhor do que fazer as coisas mais a correr só para dar os cheques em tudo. Portanto, eu faria isso diferente, priorizava mais, só que não conhecia muito bem esses conceitos na altura. E portanto fazia isso e lá está, não abdicaria tanto também da minha vida pessoal. Felizmente eu sempre fui também ou seja, como adolescente, etc., aproveitei muitas coisas, mas sinto que, por exemplo, várias coisas ao fim de semana não fazia, porque dizia não, que tenho que estudar, que tenho que fazer. Portanto, havia muito esse sentido de responsabilidade e acho que podia ter aproveitado um bocadinho melhor também. E não acho que isso ia afetar os resultados. E eu é que achava que sim, porque na altura não tinha esse conhecimento. Mais coisas, portanto, é isso. Eu acho que essa questão das pausas e de manter a vida pessoal foi algo que eu, no trabalho, comecei logo a adotar, porque Já tinha tinha aprendido lá atrás. estabelecido. Muito bom, muito bom. Sim. Depois, outras coisas que também fui aprendendo ao longo do tempo e que é algo que eu agora também deteto muito em alunos meus, é de ser mais realista com aquilo que quero fazer. Ou seja, Objetivo, né? sim, eu colocava, queria fazer imensas coisas num dia, não é? Fazia uma lista gigante com tudo o que eu tinha para fazer, ou seja, era organizada no sentido, tinha as tarefas todas no mesmo sítio, sabia o que era para fazer, mas não era realista relativamente ao tempo.
Ou seja, imagina, temos 8 horas de trabalho e eu tinha tarefas para ir para 16 e queria fazer tudo naquele dia. E portanto, ao longo do tempo também fui aprendendo que mais vale ser mais realista e dizer, ok, o que é que eu consigo de forma realista fazer hoje para depois não criar aquela frustração no final do dia, que é algo que eu sinto muito que as pessoas têm. Ou seja, há um primeiro problema que é as pessoas terem tudo espalhado. Isso aí por acaso nunca foi um dilema meu, porque eu já era organizada, mas é algo que eu deteto muito, não é? É o primeiro passo de primeiro centralizar as coisas, porque senão a pessoa já nem sabe para onde se virar. Tem coisas no caderno, no post-it, no calendário, em todo o lado. Portanto, depois de passar esse passo, depois as pessoas deparam-se normalmente com esta questão que eu estava a dizer, de tenho tudo no mesmo sítio, mas tenho tanta coisa para fazer que mesmo que eu coloque uma lista diária, eu nunca a consigo cumprir e fico frustrada com isso. Então quase que há aquele sentimento de eu agora sou organizada e mesmo assim eu sinto-me frustrado. A falhar, exatamente. E por isso esta questão de me ter tornado mais realista a nível de tarefas também me tem ajudado muito. Claro que foi um processo, porque no início uma pessoa fica, deixo isto para amanhã, deixo isto para a semana. Custa um bocadinho. Mas agora que eu faço isto já de forma regular e que ajudo outras pessoas a fazê-lo, traz muitos mais benefícios, porque uma pessoa fica muito mais tranquila no final do dia, de sensação cumprida de que consegui, mesmo que deixe uma ou outra tarefa, sabe que já aprendeu que é normal existirem também aqui alguns imprevistos e que depois as outras coisas vão ser feitas noutra altura, no seu tempo. Boa, espetacular. Boa. Vou pegar nisso que tu estás a explicar, porque acho que isso a mim toca-me particularmente, porque eu revejo muito no que tu estás a explicar. E acho que ainda não consegui fazer um trabalho como eu quero fazer aí. Tu sentes que depois chegas ali a uma camada, vou-lhe chamar assim, que entra já quase num desenvolvimento pessoal, ou seja, eu tenho uma expectativa alta daquilo que consigo fazer, eu quero muito fazer aquilo tudo e eu vou ter que fazer um trabalho interno para aceitar que é ok não fazer aquilo tudo. Percebo, sim, um bocadinho, acho que sim. Acho que é muito emocional também. Temos de nos conhecer, temos de experimentar esse desconforto, porque no início é Boa, super boa. desconfortável. Crítico. Yeah, crítico. Yeah. No início Experimentar desconforto. Adoro a frase. é muito desconfortável no início, porque uma pessoa vê uma lista gigante e vai descansar. E parece que não bate certo. Coisa para fazer, o que é que eu estou aqui a fazer? Exato! Eu até nas aulas às vezes costumo dizer: "Vocês não têm nem ideia da minha lista de pendências, eu estou aqui tranquila a falar convosco". Está tudo bem na mesma, não é? Está tudo bem, porque elas vai-se resolvendo ao longo do tempo. Mas por isso sim, concordo contigo, Mariana, que é preciso nós querermos este processo de evolução, querermos esta melhoria e percebermos que no início vai ser desconfortável. É como qualquer hábito, na verdade. Certo. Quando nós começamos um novo hábito, seja alimentar, de treino, até o treino que é se calhar mais fácil de percebermos, custa no início, quando uma pessoa nunca foi ao ginásio, nunca correu, vai doer a seguir, vamos ficar todos partidinhos. E portanto é um bocadinho isto que acontece, só que não é tão visível, mas é desconfortável. No início estarmos habituados a correr atrás do prejuízo, a fazer tudo o que dá. Aliás, por isso é que muitas vezes as pessoas nem param para pensar e planear, que é algo que eu sugiro muito. Por exemplo, faltam 15 minutos para acabar o dia de trabalho, ou estão quase a sair do escritório. O que é que a pessoa pensa? Ok, o que é que eu consigo fazer ainda? O que é que eu consigo É mesmo essa despertar? pergunta. O que é que ainda consigo acabar? Exatamente, Que já sei que me vai lixar, não é? Porque depois vou ficar lá mais meia hora a seguir, mas mesmo por assim, exemplo. Mas sensação então, de não ser suficiente. Yeah. exato. Então, o que eu trabalho muito com os meus alunos é isso de, ok, poderá fazer mais sentido nesses 10 minutos, nesses 15 minutos que faltam, avaliarmos o que é que foi feito hoje, o que é que vamos querer fazer amanhã, até planear um bocadinho os próximos dias, que vai ser mais produtivo do que as 2 tarefas que a pessoa conseguiu fazer nesse tempo. Certo. Ok? E eu vejo muito esta questão da dificuldade de parar. E por isso também acho que está muito relacionada com o desenvolvimento pessoal que falaste, de que o conseguirmos parar para pensar, parar para planear,
as pessoas que não estão habituadas a fazer isto veem quase como um desperdício de tempo. Então eu tenho não sei quantas coisas para fazer e ainda vou parar para pensar, para planear. Eu tenho é de fazer. Só que isso é um dos piores erros que a pessoa pode fazer. Quando a pessoa está sobrecarregada, eu tenho até um SOS de sobrecarga, que são uns passos que a pessoa pode seguir, e um deles é mesmo este: para, respira fundo, vai correr tudo bem. As urgências são no hospital, está tudo certo. Portanto, é mesmo o primeiro passo, a pessoa respirar fundo, tipo, ok, sair um bocadinho dessa roda e depois sim perceber, ok, dentro disto tudo que eu tenho para fazer, o que é que faz mais sentido? Porque na maior parte das vezes, quando as pessoas entram nessa roda de não param, vão fazendo o quê? O mais fácil, o mais rápido, o que gostam mais, e as coisinhas importantes, quer seja na vida pessoal, seja no nível de trabalho, vão ficando para trás. E isso depois prejudica-nos a longo prazo. Certo. Pode ter efeitos mesmo graves, não é? Na nossa vida. Sim. Estavas a falar, eu estava a pensar naquele meme que toda a gente conhece hoje em dia, que é alguém a empurrar uma carroça com rodas quadradas e a dizer que não tem tempo para aprender, não é? A usar uma roda redonda. Boa, Tipo, exato. simples. É um bom exemplo. O que é que. É isso mesmo. É engraçado que nós chegamos aqui à pergunta. Uma das perguntas que eu tinha aqui era mesmo essa parte de se era possível não sentires que estás sempre a falhar em alguma coisa, que eu acho que é uma sensação comum. Mas lembrei-me agora que estávamos a falar de perguntar: tu sentes que é diferente em homens e mulheres? Ou as dores são mais ou menos as mesmas? Ou vês algumas diferenças? Olha, essa é uma boa questão. Eu tenho tentado perceber se existe isso ou não. Bom, Eu confesso que eu trabalho mais com mulheres. acho Também que é trabalho super com normal. homens. Eu também trabalho mais com mulheres. As mulheres pedem Pois, ajuda mais rápido. talvez, sim, sim. Ou seja, eu sinto que ainda não consigo ter isso bem delineado porque trabalho muito mais com mulheres, então também não acho que seja justo estar a fazer aqui alguma ilação nesse sentido, sabes? Preciso de mais matéria. Preciso Portanto, mais, homens, muita venham mostra. aqui para a minha Homens, beira. venham aprender sobre produtividade. Siga. Exatamente. Acredito que as vossas mulheres vão agradecer. Exatamente. Mas, assim, sinceramente, não consigo ainda ver grandes diferenças, no sentido de a maior diferença é a pessoa querer. Mas, ok, E isso não interessa se é homem, se é mulher, o que é, não interessa. É a pessoa efetivamente estar motivada. Aliás, eu tenho vários alunos também com PHDA, que é o distúrbio de hiperatividade e déficit de atenção. E muitas vezes as pessoas, não é, acham, têm mais dificuldade, acham que não vão conseguir, portanto têm logo esse estigma de que é muito mais difícil a questão da organização, da produtividade. E o que eu tenho visto é que muitas vezes são essas pessoas que evoluem mais, porque têm mais necessidade e porque querem mais. E as outras pessoas que às vezes, pronto, vão deixando estar, também não é mega crítico, então vão deixando andar, então não se esforçam mais. Então eu acredito mesmo que esta questão do esforço da pessoa querer vale mais do que qualquer outro problema que a pessoa tenha, outra condição, seja a fase da vida, seja o trabalho, deteto muito mais que é isso. A pessoa tem que querer. Eu já percebi que não posso organizar ninguém que não queira. yeah, E foi algo que eu também pessoa, yeah. demorei um bocadinho a aceitar no início, sabes? Que eu tinha aquela coisa de eu quero Perfeitamente. ajudar Eu acho toda que a eu gente. própria ainda não aceito totalmente. Ok. Porque, principalmente quando nós somos altamente results oriented, nós Uhum. assumimos uma responsabilidade que não faz sentido, né? Porque eu não me posso responsabilizar pelo resultado dos outros, Certo. independentemente de eu querer ajudá-los até ao ínfimo do mundo, mas tem que ser eles a fazer, não é? E isso também é uma desconstrução que eu também tenho feito. É difícil. Mas É. pá, são eles que têm que caminhar, não dá. Eu não posso dar os passos Sim. por eles, não é? Não dá hipótese. É isso. No início foi um bocadinho difícil de perceber. Ou seja, para mim é muito evidente que há alguma coisa ia ajudar imenso. Não estou a dizer que ia ser aquela estratégia específica, mas que há alguma coisa relacionada com isso ia ajudar imenso e a pessoa ainda não chegou lá. Se calhar um dia vai querer, mas neste momento não é o momento. Então no início gostava um bocadinho. Assim, ai, que fogo, será que sou eu que não estou a conseguir fazer? Mesmo Tinha-me essa. um bocadinho em xeque nesse sentido, agora já estou um bocadinho mais tranquila. Claro que procuro sempre evoluir e tentar perceber como é que posso ajudar mais as pessoas,
mas estou um bocadinho mais tranquila nesse sentido de cada pessoa tem o seu timing, eu não posso obrigar ninguém a fazer nada, estou aqui disponível para quem quiser abraçar esse desconforto e seguir esta evolução de produtividade. Isso mesmo, isso mesmo. Estamos juntas. Estamos juntas na luta. Estamos juntas na luta, é verdade. Malta, por isso façam o que tem que ser feito. Exatamente. Olha, e existem aqui algumas, assim, para voltarmos a uma parte mais pragmática novamente, existem Uhum. algumas ferramentas, sistemas, que tu costumas recomendar às pessoas para organizarem Uhum. melhor o tempo, as tarefas, o que seja, se tivesse assim que selecionar algumas, quais Uhum. é que são aquelas ex-libris que tu dirias? Olha, eu não gosto assim muito de falar de ferramentas em concreto, porque existem muitas ferramentas. E se fosse a ferramenta que nos fosse salvar a produtividade e a organização, não havia problemas de organização nem de produtividade. Há Não. quantidade de, de ferramentas que existem. Por isso, claro que se alguém depois me quiser perguntar, ou em um caso específico, etc., eu tenho algumas recomendações de ferramentas que gosto mais, ou que sugiro mais para utilização pessoal, ou para equipa, ou para empreendedores, etc. Portanto, vai variando aqui um bocadinho. Também variando com a personalidade da pessoa, se já está habituada a utilizar ferramentas digitais ou não. Portanto, a questão aqui da ferramenta em si é sempre um tema que deve ser visto com algum cuidado. A nível assim mais de sistemas, olha, a primeira coisa que eu recomendo que a pessoa faça é mesmo garantir que o seu calendário é o melhor amigo, o braço direito. Ok. Porque eu costumo dizer que o nosso tempo está no nosso calendário. Aliás, se nós virmos o calendário digital, que muitas vezes é mais fácil de ver, pusermos a visão das horas do dia, Certo, é que eu estão uso. lá. Exato, é que tu usas, perfeito. É. Estão lá todas as horas do nosso dia, todos os dias da nossa Yeah. vida. Yeah. Está lá tudo. Então, quando as pessoas dizem que não têm tempo, que querem organizar melhor o seu tempo, têm que olhar para lá. O que é que está a acontecer ao seu tempo? Porque é lá que ele está. Não há mais, nem há menos. E muitas vezes as pessoas no calendário só vão buscar o link para o Meet ou para Certo. o Teams ou para o Zoom, não é? É a única altura em que a pessoa olha para o calendário é: "Deixa ver a reunião, eu tenho esta reunião, preciso do link". Ou Ok. então, algumas pessoas também marcam consultas, portanto, assim, coisinhas que estão mesmo marcadas, colocam lá algumas coisas, mas no fundo é quase que um sítio para lembrar Uma desses. agenda, não é? Exatamente. Então a primeira sugestão que eu costumo dar é mesmo esta, de olhar para o calendário como o seu tempo e não como um depósito de compromissos que já estão lá agendados. Boa. E portanto, olhar para ele dessa maneira para perceber o que é que pode fazer mais com o seu tempo. Excelente. Há um exercício que eu gosto muito também de propor, que é, desdobrar as 24 horas no dia, que normalmente se divide em 8, 8, 8. Portanto, 8 horas de trabalho, 8 horas de sono, 8 horas, pessoais. Claro que isto pode ser alterado, mas tipicamente é assim. E, as pessoas podem desdobrar, por exemplo, as horas de trabalho, também é muito útil, mas principalmente aquilo que eu costumo fazer muito também é dizer-lhes: desdobra as horas pessoais. E é muito engraçado que as pessoas, a maior parte até, olha e começa a fazer e diz: "Eu não sei para onde é que estão a ir estas Yeah. 8 horas, não É faço a verdade. mínima ideia. Ai, eu tenho 8 horas. Pronto, se não for 8 é 7 ou 6, Certo. É porque mas parece imenso, não é? Quando pensas no número. Uau. exato. Então as pessoas olham: "Ai, eu não sei para onde é que estão estas horas. Ai, se calhar eu tinha 30 minutos para treinar e não sabia". Yeah. Então é mesmo interessante termos esta, ou seja, quase como levar aqui o nosso tempo de forma mais matemática. Certo. Não é preciso equações, é só somas e subtrações, é É muito bem simples. simples, não é? É como nos ensinaram na primária. Yeah. Mas eu considero que isso é assim, primeiro ponto para fazerem mais com o nosso tempo. E depois aquela questão que estava a falar, que eu também considero muito importante, de centralizarmos a informação, porque eu vejo muito caos mental a acontecer Exatamente. de tudo estar espalhado. A pessoa já nem sabe a quantas anda. Ou seja, a pessoa até diz assim: pronto, já terminei o meu dia de trabalho, mas o subconsciente continua a pensar: será que eu tenho alguma coisa no e-mail?
será que eu ainda tinha alguma coisa no caderno? Será que eu me estou a esquecer alguma coisa que estava... Fica tudo a Fica pairar ali, na está lá, cabeça. não é? Está a ocupar espaço. Yeah. E Ok. quando está escrito num sítio, mesmo que haja um monte de dependências, a pessoa olhou para aquilo e disse: Ok, já fiz aquilo o melhor que conseguia hoje, já tratei da maior parte, daquilo que eu preciso mesmo de fazer, tive de reagendar esta, porque olha, não deu, surgiu este imprevisto, há mais dias para trabalhar. Boa, boa. Ok. Olha, isso é o modo perfeito para a minha próxima pergunta, que é Uau! potencialmente aí um inimigo desse espaço mental que estavas a falar agora, que são as nossas fantásticas notificações e distrações e necessidade Mesmo. extrema de estímulo constante. Então, como é que eu garanto que isto realmente eu domino e que não me está a dominar a mim? Uhum. Porque nos dias que correm, para além de nós estarmos completamente viciados em ter um estímulo constante novo, não é? Muito Verdade. contribuído pelas redes sociais, há sempre aquela notificação do e-mail, do WhatsApp, do Instagram, do LinkedIn, da app que nós descarregamos e esquecemos-nos que não queríamos notificações daquilo. Então, o que é que eu posso fazer neste pesadelo? Uhum. Certo, 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 sem dúvida. Levantaste aqui um tópico super importante, que é nós aprendermos a dominar mais a nossa atenção, porque o mundo grita pela nossa atenção. É as pessoas à nossa volta, a tecnologia, como tu estavas a dizer, as notificações, tudo à nossa volta quer a nossa atenção. Então, se nós não escolhermos onde colocar a nossa atenção, alguém escolhe por nós. Tadã, gostei. Gostei dessa frase. Malta, alguém vai escolher por vocês. O que é que vocês fazem? Exatamente. E eu às vezes até costumo dizer: vocês não deixam que escolham o namorado, não deixam que escolham a casa, não deixam que escolham não sei o quê, mas, o vosso tempo, olha, está à mercê de qualquer pessoa." Verdade. Portanto, é um bocadinho esse sentido. E portanto, passa, uma vez mais, primeiro a pessoa tem que querer dominar esta competência, dominar mais o seu foco, porque ele não vai magicamente aparecer nestes estímulos todos que nós temos hoje em dia. Portanto, depois da pessoa efetivamente querer, há aqui muitas coisas que a pessoa pode tentar perceber o que é que está a afetar mais. Uma delas é, de facto, a questão das notificações. E eu não sou radicalista no sentido de, não digo, tenho que eliminar tudo. Não, porque também há notificações que podem ser úteis. Mas controlá-las de forma proativa. Ou seja, a maior parte das pessoas simplesmente recebe aquilo que lhe dão, que aparece. Então é mesmo aquele trabalho de ir lá às definições e dizer, ok, esta eu quero, esta eu não quero, esta prejudica-me, esta não. Portanto, assim, fazer esse trabalho proativo que não demora mais do que 5 minutos. Portanto, em vez de fazermos scroll durante 5 minutos, vamos às definições durante 5 minutos. Portanto, não é pelo tempo, é mesmo a pessoa querer isso. E depois há aquelas notificações assim um bocadinho mais críticas, por exemplo, o WhatsApp. Uh, Há pessoas mesmo que hoje em dia tiram as notificações do WhatsApp, eu inclusive, porque senão uma pessoa não faz mais nada. Há anos que já tirei essas notificações. Yeah. Se for Exatamente. importante, a pessoa liga. Tipo, E isso, eu ia chegar a esse ponto, que há pessoas que têm muito medo, mas imagina que eu estou a perder alguma coisa. E é mesmo isso, definir com a família, com os colegas de trabalho, se for urgente, o que é urgente também, muitas vezes, e ligam. Portanto, à partida não haverá aqui grande problema se a mensagem se for só vista daqui a 15 minutos, daqui a meia hora. claro. Portanto, tranquilizarmos um bocadinho a nossa mente nesse sentido. Mas há muita questão do FOMO, não é? Do Fear of Missing Out. A pessoa diz, mas imagina que há ali uma cosquice maravilhosa para eu ver. E portanto é Vou poder. exato, vou perder. Mas aqui a verdade é que não vais perder, porque ela está lá. Sim, está Só lá, não vai não podes, não. só não vai ser naquele momento em específico. Portanto, aqui a questão do telemóvel é algo que devemos mesmo trabalhar nesta questão das notificações e no computador também, porque eu vejo muita gente a fazer já isto no telemóvel e esquece-se que o computador também está cheio de notificações, está cheio de barulhinhos e coisinhas a acontecer. Por exemplo, o WhatsApp, quem tem até no browser, faz o barulhinho e uma pessoa pode ir lá e desativar o som, porque senão está sempre a ser interrompido. Portanto, Sim, é tudo há demasiado importante. É mute direito, sim. Eu às vezes exatamente, tiro e. Ai meu Deus, vou já tirar isto outra vez. é mesmo. Por isso, a questão do computador é muito importante também, principalmente na questão do trabalho, não é? Porque
porque eu às vezes com alguns alunos eles partilham o ecrã e eu penso, é impossível a pessoa não se distrair neste ruído visual. Tá, a barra de tarefas com bolinhas vermelhas, 100 notificações, 500 mil coisas para fazer. Como é óbvio, Ai, uma pessoa como é que dá-me logo um ataque de coração, ver ali coisas por ler ou... É verdade, aquilo é é mesmo isso? um drive. E até para alguns perfis funciona melhor mesmo é tirar essa bolinha. Dá para tirar nas definições, a bolinha na barrinha na barra de tarefas e a pessoa nem vê isso. Portanto, isto agora depois depende de cada um. Por exemplo, trabalhos como customer support, que têm que dar também atenção a clientes, etc. É preciso ter um bocadinho mais cuidado com a questão das notificações, no sentido que há trabalhos que precisam de uma resposta extremamente imediata e faz parte do trabalho. Portanto, não é uma distração nesse caso, que às vezes as pessoas confundem um bocadinho isso. Portanto, há uma parte do trabalho que pode fazer sentido ter isso. Mas há, de facto, tem muitos trabalhos que não, que é mesmo uma distração e que não ajuda em nada. Portanto, isso depois aqui há alguns limites que a pessoa pode ter, mesmo no computador e no telemóvel, de colocar limites de tempo nas aplicações. Eu costumo dizer também para terem um estacionamento em casa do telemóvel. Olha, gosto disso. Ai, eu vou adotar essa. Como é que isso se É faz? muito fixe. Imagina, basicamente, deves escolher um sítio em casa que tenha, portanto, dê para carregar o telemóvel e que não seja muito confortável, Ires sabes? lá, Não não pode é? ir Buscar. lá, ou seja, deve estar de pé, por exemplo, não deve estar ali uma Também estou a cadeira. pensar nisso. Não pode ter uma cadeira, um sofazinho, pronto, Ok. então é quase que aquele sítio para o telemóvel estar. Se quando queremos o telemóvel podemos pegar nele, obviamente, e fazer alguma coisa, mas está lá, não está acessível a qualquer momento, não é? Se estiver ali à beira do sofá, por exemplo, muita gente tem o carregador telemóvel lá na cama e depois fica a fazer scroll antes de dormir, acorda já com imensos estímulos. Portanto, isso é algo que ajuda muito. Isso mudou também imenso a minha vida, no sentido de deixar de ter o telemóvel no quarto. Ah, Ajudou-me imenso porque eu adormeço muito mais rápido, durmo muito melhor, acordo e não vou logo ao telemóvel, não vou ver notícias, não vou ver nada, acordo com mais calma e parece que não, mas é algo que faz com que o dia comece de outra forma, descansamos melhor, a nossa produtividade também vai ser melhor ao longo do dia. Existe já agora também para partilhar aqui a nível de notificações um dispositivo que agora se chama Brick Ok. e basicamente aquilo é mesmo um objeto físico, por acaso não trouxe para aqui, que ele está na cozinha, mas basicamente é um objeto, um quadradinho, e a pessoa pode passar o telemóvel por lá e bloquear ou desbloquear apps. Então, nós é que escolhemos as apps que queremos bloquear ou não, e é muito engraçado porque, por exemplo, mesmo que levemos o telemóvel para a cama, pelo menos numa primeira fase, que ainda não temos outro despertador, podemos ir ao Brick e ele bloqueia logo, por exemplo, o Instagram, o que for, As aquelas mais apps, perigosas. o TikTok, exatamente, aquelas que não queremos ir nessa altura. E para desbloquear não basta dizer, mais 5 minutos, que é o que muitas vezes as pessoas se Claro. queixam que nos limites do tempo dizem, mais 5 minutos. E portanto a pessoa tinha de se levantar e ir à outra divisão da casa para desbloquear. Então nós já somos preguiçosos, então à partida já vai acontecer menos. Ou então, por exemplo, vai para o trabalho. Também conheço este caso, a pessoa vai para o trabalho e não quer então mexer em redes sociais durante o dia de trabalho porque está a perder muito tempo aí, ou em podcasts, o que for. E deixa então em casa o brick, quando sai de casa bloqueia, e só quando chega à casa é que consegue desbloquear. Ok. Ok. Já estou a ver algumas empresas a porem bricks lá no escritório. Exato, ofereço, Cuidado, malta, ofereço. vocês. É verdade. Mas Ok. lá está, é interessante, algumas pessoas pode funcionar esse objeto físico Exato. e lá está, estar longe e conseguir gerir melhor esta tecnologia, que muitas vezes também afeta a nossa produtividade. É verdade. E bem-estar, não é? Como falamos tantas vezes. Sim, Ok. sem dúvida. Vou passar aqui então para a nossa última pergunta, que Hum. é normalmente a nossa pergunta da praxe. Que perguntar-te então se, sabendo o que a Carolina de hoje sabe, o que é que tu Uhum, dirias à Carolina do passado no início da sua carreira profissional? uhum. Então, eu diria para
não ter medo de arriscar, de testar, de experimentar. Isso é fundamental para percebermos o que é que queremos, o que é que gostamos e para evoluirmos, porque se não experimentarmos as coisas também não vamos sair da cepa torta. E por isso eu diria mesmo isso. Eu sinto que de alguma forma fui fazendo isso enquanto profissional, mas demorei algum tempo a dar o salto para o meu negócio, efetivamente, também por esse receio de não gostar ou de correr alguma coisa mal. E portanto, se experimentarmos mais ao longo do caminho, vamos depois sentir-nos mais preparados para qualquer passo que seja aquele que nós queremos dar. Portanto, não precisamos de saltar de paraquedas se formos arriscando mais ao longo do caminho. Okay. Perfeito, malta. Toca a arriscar, não é? É só experimentando. É que as Sim. coisas É isso. Se nós não experimentarmos, não vamos saber. E de facto é muito arriscado quando nós fazemos assim uma grande mudança na nossa vida, se não tivermos experimentado antes. Claro. Eu acho que não tinha conseguido mudar de área se não tivesse já a experimentar. Se já não tivesse constantemente a pensar nisto há 2 anos. E cada vez é mais, pelo menos eu vejo, cada vez é mais fácil de experimentares, ou pelo menos teres um cheirinho do que é, não é? Falar com pessoas, ouvir podcasts como este, por exemplo, perceber, ok, como é que eu me sinto ali, Sim. começar a caminhar no desconforto, não é? Não é preciso lançar logo. Há muitas formas de começar a experienciar, por isso torna-se cada vez Sim, mais há muitas oportunidades. E agora também com a inteligência artificial, rapidamente também percebemos já muitos temas. O que é? É isso. Perfeito. Fica a dica, malta. Não se esqueçam. Arriscar, experimentar, explorar aí o desconforto. Carolina, muito obrigada. Nada. Ia dizer, levar a vida mais a sério. Eu costumo dizer isto também, as pessoas dizem sempre, leva o trabalho muito a sério, mas leva a tua vida também muito a sério, sabes? Não só o trabalho. Espetacular, espetacular. Obrigada, Carolina, mais uma vez por estares aqui Obrigada, connosco, falares um bocadinho sobre a tua experiência, o que é que tens visto na malta. Acho que vai ser muito útil para enfiar aí algumas carapuças na malta que nos está a ouvir e começarem a fazer algumas mudanças e chegarem até ti também se decidirem pedir ajuda para ir mais rápido, de forma mais levezinha. Por isso, obrigada e levem a vossa vida a sério. Malta. Exatamente, é essa a mensagem. Obrigada eu, Mariana, foi muito bom. Passou muito rápido. É verdade, é bom sinal. Exatamente, obrigada mesmo.